Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus para a sua vida. Estamos começando mais uma aula de hoje, a segunda aula da Escola Bíblica Digital. Assim como foi dito lá na live, o vídeo não ficou gravado porque iríamos gravar esse vídeo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar com você todos os dias da sua vida. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você está assistindo essa aula aí aonde você está. Seja em casa, no trabalho, na escola, aonde você estiver. Que Jesus possa te abençoar. Na aula de hoje iremos falar sobre batismo. Será 2 episódios de estudo sobre o batismo. O primeiro episódio da Escola Bíblica Digital foi sobre ser nova criatura em Cristo Jesus. E hoje iremos falar sobre batismo nas águas. O que é o batismo nas águas? Um dos pontos importantes para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Preciso me apresentar para você que ainda não me conhece. Esse gordinho logo acima sou eu, missionário Alan Braga. Sou missionário da primeira igreja evangélica Manancial da Fé de Filadélfia, Ministério Filhos da Luz. Ficamos aqui na cidade de Filadélfia, no estado da Bahia, na Avenida Eudaldo Ferreira Mota, número 10, centro, aqui desta pequena cidade. Logo abaixo temos o nosso querido pastor presidente do ministério, pastor Wagner Teles, que é o anjo da igreja aqui no nosso ministério. Ele que é o pastor presidente de todo o ministério Manancial da Fé de Filadélfia. A igreja Manancial da Fé de Filadélfia, que está aqui também na cidade de Itiúba, Bahia, lá no centro de Itiúba, com os pastores locais, pastora Franci e pastor Lucielson. Que vocês também possam ser abençoados em nome de Jesus. Não sei de onde você está assistindo, mas peço que a partir de agora você se desconecte de tudo. Coloca aí no Não Perturbe no seu celular, pega papel e caneta e vamos à aula de hoje porque é muito importante para você. O assunto da semana, o assunto que vai rolar nessa primeira semana agora, né, a segunda semana de aula da Escola Bíblica Digital, vamos ter 2 vídeos. Esse aqui, que foi feita a primeira aula, né, ontem na segunda-feira, hoje já é terça-feira, no dia dessa gravação, né? E na segunda-feira houve a aula via live, porém houve um problema técnico de conexão e a live estava um pouco travando, por isso não foi salva e está sendo feito esse vídeo agora para você que vai ficar salvo no nosso canal do YouTube. O assunto dessa semana que iremos abordar é o estudo sobre batismo. E o assunto desta aula é o que é o batismo nas águas. Vamos para o texto base, que está no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. A fonte foi tirada com a Bíblia com tradução, nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas é uma ordenança do Senhor Jesus para a sua igreja. O significado do batismo aponta para o relacionamento pactual do homem com Deus em sua nova vida em Cristo. É um símbolo de que o crente pertence à comunidade da fé. Nesse sentido, o batismo é um selo da justiça mediante a fé em Jesus Cristo. Isso mesmo. Aquilo que você aprendeu na aula passada sobre a justificação pela fé, o batismo nas águas vai te ensinar mais detalhadamente sobre o poder da regeneração, o poder da santificação e o poder da justificação. O batismo, ele nada mais é do que um dos processos, dos 3 processos de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Todas as igrejas cristãs observam a prática do batismo nas águas.
visto que de fato foi Jesus quem o ordenou. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19, perdão. No Novo Testamento, o primeiro batismo registrado foi aquele praticado por João Batista. Inclusive, deixo aqui uma curiosidade. João ficou conhecido como o Batista justamente em referência ao fato de que ele batizava pessoas. Porém, muitas pessoas acabam confundindo o batismo de João e o batismo ordenado por Jesus aos cristãos. Mas o que acontece é que o batismo de João e o batismo cristão não são os mesmos. Como assim, missionário? Eles são diferentes em propósito e significado. Vamos entender então a origem do batismo nas águas. O batismo de João Batista tinha origem no batismo de prosélito, esse que começou a ser praticado no período intertestamentário. Esse batismo, ele era indicado especialmente para os gentios que queriam seguir o judaísmo. Para um gentio se tornar um judeu, ele precisava fazer uma profissão de fé e ser circuncidado. Mas ainda assim, ele continuava cerimonialmente impuro. Então, para resolver essa questão, ele precisava passar pelo batismo, que basicamente era um rito de purificação. Mas, nesse sentido, o batismo de João Batista também trouxe algo radicalmente novo. Por que, missionário? Isso porque João começou a pregar que os judeus também precisavam ser purificados, e não só os gentios. Aqui é importante entender que João Batista foi o profeta escolhido para preparar o caminho do Messias. Então, João conclamou o arrependimento e a iminente chegada do reino dos céus. Enquanto algumas pessoas ficaram irritadas com o que João estava fazendo, outras pessoas foram alcançadas por sua mensagem e aceitaram ser batizadas por ele. Sim, João andava proclamando que o reino dos céus era iminente à chegada do reino dos céus, do reino de Deus. E enquanto muitas pessoas se irritavam com o que João pregava para todos os judeus, dizendo que eles também precisavam ser purificados, outros foram alcançados a sua mensagem. Então a sua mensagem, a mensagem de João Batista falando que os judeus também precisavam ser purificados, conseguiu ser alcançada a esses judeus e eles se purificaram e se prepararam para a chegada do reino dos céus. Mas o batismo de João pertencia ao antigo pacto. Então, quando Jesus deixou a ordenança do batismo para a sua igreja, isso não significou que ele simplesmente queria que o batismo de João continuasse a ser observado. Os pactos são partes importantes da história bíblica e todo pacto tinha um sinal. Qual é o exemplo disso, missionário? Depois do dilúvio, Deus fez um pacto com Noé e a criação de que não mais destruiria a terra pelas águas e colocou o arco-íris como sinal desse pacto. Deus também fez uma aliança com Abraão e sua descendência e estabeleceu a circuncisão como sinal da sua promessa com ele. Ou seja, Deus fez com que Abraão e toda a sua descendência fossem circuncidados e assim teria o sinal da promessa de Abraão de que seria pai de grande nação, de muitas nações, não é verdade? Mas quando Jesus veio, ele instituiu um novo pacto e estabeleceu um novo sinal. Então, apesar de Jesus ter aproveitado aquele antigo rito de purificação que João Batista estava fazendo, o batismo que os cristãos observam nada tem a ver com o batismo de João e com a antiga aliança. O batismo nas águas que os cristãos observam é o batismo instituído por Jesus e é um sinal próprio da nova aliança. Qual o significado do batismo nas águas, missionário? Os diferentes círculos do cristianismo concordam que o batismo nas águas está relacionado ao início da vida cristã, num tipo de identificação pública de que um indivíduo pertence à igreja. Mas o consenso para nesse ponto. Talvez um dos temas mais debatidos dentro da história cristã seja o significado do batismo. Outros enxergam o batismo como sinal e selo da nova aliança. Quem pensa assim defende e entende que, como a ceia do Senhor substituiu a Páscoa, o batismo também substituiu a circuncisão, tornando-se o selo de que o indivíduo pertence à comunidade da nova aliança. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 11 e versículo 12,
vai falar sobre isso, né? Cristo ordenou que o evangelho fosse pregado e que as pessoas fossem batizadas, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Nesse sentido, o batismo não é um meio de salvação, mas é um ato através do qual os crentes são publicamente identificados como participantes da nova aliança. Entre os que defendem essa posição, geralmente estão os reformados e os presbiterianos, os considerados da tradição reformista, ou, como são chamados, né, da defensoria reformada, ou, em outros aspectos, os reformistas, apenas são chamados assim, ao qual estão presbiterianos, luteranos, entre outros. Por fim, há também aqueles que enxergam o batismo como símbolo externo da salvação, ou seja, uma indicação externa da mudança interna que ocorreu no crente. Nesse sentido, o batismo é uma proclamação da salvação do redimido. Alguns defensores dessa posição não acreditam que o batismo transmita diretamente algum benefício espiritual, enquanto outros acreditam que há sim algum benefício espiritual, já que o batismo é uma resposta de obediência a Cristo, uma profissão pública de fé e o início da participação do crente numa igreja local. Muitos grupos batistas defendem essa posição, inclusive aqueles que são conhecidos como protestantes pentecostais, ou seja, cristãos pentecostais defendem essa causa, ok? Outras controvérsias sobre o batismo nas águas. Não é apenas o significado do batismo nas águas que traz algum debate entre os crentes. A forma como o batismo deve ser administrado e quem pode recebê-lo são questões que também levantam algumas discussões. Alguns grupos cristãos aplicam batismo por aspersão, outros por imersão e ainda outros por efusão. No batismo por aspersão, a água é aspergida, ou seja, é respingada no indivíduo. No batismo por imersão, que é o que fazemos aqui na Manancial da Fé, o indivíduo é totalmente imerso na água. Já no batismo por efusão, é derramada uma porção de água na cabeça do indivíduo. Você já deve até imaginar qual igreja faz isso, né? Enfim, biblicamente, não é possível determinar com exatidão qual o modo de batismo preferível. E aqui eu quero deixar um ponto de exclamação para você. Biblicamente, não é possível determinar com exatidão qual o modo de batismo preferível. Isso porque algumas passagens parecem favorecer o batismo por imersão, lá em Marcos 1,10 e João 3,23, enquanto outras passagens talvez favoreçam outros modos de batismo como a aspersão e a efusão. Alguns grupos levam mais a sério que outros o modo do batismo. Por exemplo, os reformados e presbiterianos, os reformistas, não veem muita importância nessa questão, pois consideram que o principal é o significado do batismo e suas consequências. Basicamente, a mesma opinião é seguida pelos luteranos, que entendem que, de fato, o método do batismo não contém algum simbolismo essencial. Já os grupos batistas e pentecostais compreendem o batismo como símbolo e testemunho da salvação de um indivíduo. Entendem que o modo correto do batismo é algo muito importante. Então, eles adotam o batismo por imersão, pois consideram que esse seja o método que representa de forma mais adequada a ressurreição espiritual do crente. Quanto aos indivíduos que podem receber o batismo, luteranos, presbiterianos e reformistas, outros grupos reformados, praticam o batismo infantil com base em diferentes motivos dentro de suas interpretações, meio de salvação, sinal da aliança e etc. Já os batistas e pentecostais não praticam o batismo infantil, pois consideram que os receptores do batismo precisam demonstrar arrependimento consciente e fé ativa. Antes de continuar para a importância do batismo nas águas, essa aula é bem rápida, bem resumida, até porque a próxima aula sobre batismo, o próximo estudo sobre batismo, ele vai ser muito mais detalhado do que esse, tá? O batismo nas águas, ele, para ser bem falo aqui nessa aula, ele tem essa diferença entre os dois grupos. E os dois maiores grupos hoje no cristianismo, o cristianismo ele é separado em dois grupos,
né? E dentro desse grupo são separados subgrupos. Eu creio que são até mais de 2 grupos, mas eu posso trazer aí em uma próxima aula para te explicar essa diferença. Eu sei que aqui nós iremos falar nessas 2 aulas de 2 grupos do cristianismo, os reformistas e os pentecostais. Existe algumas diferenças entre eles, porém também há semelhanças. E vamos para o próximo tópico da aula de hoje, a importância do batismo nas águas. O batismo nas águas não deve ser um tema usado para dividir os cristãos. Embora existam diferentes interpretações quanto ao seu significado e método de ministração, certamente há muitos pontos de união que são expressos pela prática do batismo nas águas. Deixando as controvérsias de lado, de alguma forma, o batismo nas águas sempre irá apontar para o fato de que em Cristo o crente foi ressuscitado da morte espiritual para uma nova vida. A ligação entre o batismo nas águas e a união do crente com Cristo em sua morte e ressurreição é inegável. Nesse sentido, o batismo testemunha que o crente se tornou participante não apenas do sofrimento e humilhação de Cristo, mas também de sua exaltação e recebeu o direito de usufruir dos privilégios dessa união. Então, apesar de o batismo nas águas não significar que todos os que são batizados são salvos, em certo aspecto, ele é um sinal da regeneração. Lembra lá da aula passada? A regeneração é o primeiro ponto para uma nova criatura em Cristo Jesus, para uma nova identidade, para ser um novo ser em Cristo Jesus. Não é o batismo que regenera, mas sem dúvida ele pode apontar para a realidade de que o crente foi purificado dos seus pecados. Além disso, o batismo nas águas também não deixa de ser um ato de fé e compromisso com o Senhor nosso Deus. Então, o que quer dizer, missionário, o que é o batismo nas águas? O batismo nas águas, para nós, para o nosso entendimento da Manancial da Fé de Filadélfia, é um ato e um símbolo de que eu estou firmando um compromisso com o Senhor, de que a partir do momento em que eu descer as águas, eu vou morrer para o mundo e renascer para Cristo. O que isso quer dizer, missionário? Porque eu não entendo essas palavras difíceis que vocês tanto falam. Em outras palavras, a palavra de Deus vai nos ensinar que a partir do momento em que descemos as águas, estamos renunciando à vontade da carne. Lembra lá da aula passada sobre ser nova criatura em Cristo Jesus? Então, a partir do momento em que começamos a aceitar, tomamos a decisão de nos batizarmos nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos tornamos seguidores de Jesus Cristo. E com isso, efetivamos publicamente a nossa decisão de ser nova criatura espiritual com Cristo. E aí, vamos começar a passar pelos 3 processos da nova criatura em Cristo Jesus, que é a purificação, a regeneração, que é os 2, né? A purificação dos pecados, passar pelo processo da regeneração, tá aí a primeira parte, a justificação pela fé, que vem junto com uma santificação, que é todos os dias o Espírito Santo dentro de nós começar a falar mais alto do que a carne, tá certo? Na próxima aula você vai aprender mais sobre batismo e a próxima aula vai ser o batismo no Espírito Santo. Obrigado por assistir a aula dessa semana, a aula de hoje, a primeira aula. Eu espero que você não desista das nossas escolas bíblicas digitais, que você não desista das nossas aulas e que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho da notificação, hein? Estou te esperando aqui todos os dias, na segunda-feira e também na sexta-feira. Todos os dias às 18 horas tem vídeo novo para você. E você não pode perder nenhuma aula, porque elas são importantíssimas para o crente conhecer mais da palavra de Deus. Seja bem-vindo à Escola Bíblica Digital e que Deus abençoe a sua vida. Ah, e não se esquece, hein? Compartilha com amigos e parentes esse vídeo e também com aqueles que você conhece, até mesmo de outros ministérios que não têm escola bíblica, tá bom? Para que eles possam aprender. Claro, envia também o link do nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.